resolvi gravar essa aula em vídeo porque o Moodle da Unespar está fora do ar, não está funcionando desde ontem. Então assim, se funcionar essa fala que eu vou fazer aqui, mando para vocês e a gente usa também como parte de uma aula. Disciplina de Música no Brasil 3. E só para contextualizar, lembrar que no final do semestre passado, em Música no Brasil 2, a gente estava justamente falando sobre o grupo Música Viva, compositores como Cláudio Santoro e Guerra Peixe, que passaram de uma fase experimental, compondo música dodecafônica, e se bandearam para o folclorismo, né? Por influência, como a gente viu, em parte foi uma influência do Partido Comunista e das recomendações do partido para que os artistas progressistas se aproximassem do povo e da cultura popular. Então aconteceu esse fenômeno com os compositores do grupo Música Viva. No final da década de 40, eles tinham feito música experimental, música dodecafônica. Ao longo da década de 50 se aproximaram do folclore e do folclorismo. Isso foi o fim da nossa disciplina de Música no Brasil 2. Na aula passada, já em Música no Brasil 3, a gente partiu de um artigo da professora Tânia da Costa Garcia, um artigo na revista Arte e Cultura, em que ela trata da folclorização do popular. Eu vou colocar os links na descrição do vídeo, depois vocês podem acessar esse texto e outros. Nesse texto da professora Tânia Garcia, ela analisa a revista da música popular, revista do rádio e os documentos oficiais das reuniões do Conselho Nacional do Folclore. E ela identifica um fenômeno aí que é a ressignificação do conceito de folclore, ou fato folclórico, e isso acontece nos conselhos, né, nas reuniões do Congresso, do Conselho Nacional do Folclore, e nos textos das revistas, revista da música popular, revista do rádio, ela analisa aí a formação daquele conceito de boa música ou música brasileira autêntica, né? E aí isso é associado com a ideia corrente de que a música popular urbana, feita para gravação em disco ou para tocar no rádio, que a princípio seria vista como uma música comercial e não folclórica, né? Ela passa a ser também aceita como folclórica se ela puder atender algumas condições. Então existe uma mudança no conceito de folclore no Brasil nos anos 50, que permite a incorporação de uma música popular urbana, de uma música gravada, de uma música veiculada pelo rádio. Então essa folclorização da música popular, que é o fenômeno que a gente estudou um pouco na aula passada, né? Então vários músicos de uma geração um pouco mais antiga, eles começam a aparecer sob uma aura da autenticidade, do folclore, né? O Pixinguinha talvez seja o principal exemplo, como a gente viu na aula passada. A gente não conseguiu ver na aula porque não funcionou, que era aquele documentário, né, do Pixinguinha e a Velha Guarda lá nos 400 anos de São Paulo, mas depois eu mandei para vocês o link desse vídeo aí, ele tem no Vimeo, dá para assistir. E aí, para a aula de hoje, a continuidade disso seria a gente ver um outro lado, uma outra faceta. Na década de 1950, então, a gente já tem, primeiro, os compositores da música de concerto, né, ou da música erudita, como Cláudio Santoro e Guerra Peixe, que tinham feito experimentalismo, música dodecafônica, se aproximam do folclore. Outros compositores já tinham uma proximidade com o folclore e aprofundam isso ainda mais. É o caso, por exemplo, do Camargo Guarnieri, do José Siqueira, do Francisco Mignone. A gente pode dizer que os anos 50 são um período de folclorização na música clássica, na música erudita brasileira, e são também um período de folclorização na música popular. Mas o outro lado da moeda nos anos 50, que não é talvez muito bem estudado ainda, né? No Brasil, até tem uma piadinha que os historiadores chamam os anos 50 da idade média da música popular, né? Porque existe os anos 30, que seria o período repositório de autenticidade, do samba autêntico original, e depois de 1958 a bossa nova, a modernização, né? A elegância, o chique, e entre os anos 30 e a eclosão da bossa nova existe aí um período
que passa por um certo desprezo dos cronistas e da crítica justamente por considerar que é uma música que não atende aos requisitos de autenticidade, de brasilidade. Essa música, então, dos anos 50, ela vem sendo meio que pouco estudada, pouco referida nos textos mais tradicionais da história da música brasileira, da própria história da música popular brasileira. Então, tem um livro, que não é um livro acadêmico, mas que é uma referência importante, e depois eu vou mostrar isso aí para vocês. Esse livro é o livro do Rui Castro, né, que é um escritor muito relevante para quem estuda a música popular brasileira. O Rui Castro é um jornalista, o livro mais conhecido dele é o livro sobre a Bossa Nova, mas ele também tem uma biografia da Carmen Miranda, ele tem vários escritos, né? E o Rui Castro publicou recentemente, acho que é o penúltimo, o antepenúltimo livro que ele publicou aí, que é o livro sobre o samba-canção dos anos 50. Né? O título do livro é A Noite do Meu Bem. No livro do Rui Castro, ele faz é um livro-reportagem, né? Como os trabalhos dele em geral são feitos com essa metodologia jornalística. Como é que você faz um livro usando a metodologia jornalística? Você recolhe depoimentos de pessoas que participaram da história. Então, pessoas que viveram aquele momento, que têm lembranças, você recolhe depoimentos e você faz um cotejamento dos depoimentos. Então, o próprio Rui Castro já falou isso no texto dele na Folha de São Paulo, que para você escrever uma boa biografia, você tem que tirar muitos depoimentos. Agora não me lembro que número que ele fala, mas ele diz que não começa a escrever uma biografia antes de ter 300 depoimentos, alguma coisa desse tipo. No livro dele, A Noite do Meu Bem, ele fez isso, entrevistou um monte de gente que protagonizou aqueles momentos. Não é? Como método para fazer uma reportagem, eu acho que é muito importante, não sei, acho que o pessoal deve estudar isso em curso de jornalismo, é assim que se faz, né? Bom, eu estou trabalhando numa disciplina de história, o enfoque é histórico, historiográfico, né? E a metodologia da história é diferente, né? A gente tem uma desconfiança e um cuidado com escrever história a partir de depoimentos, né? Existe um ramo específico da história para isso, que chama de história oral, e tem toda uma metodologia para a gente evitar cair nas armadilhas que a memória pessoal traz para o historiador. Eu acho que o Rui Castro, em geral, não tem essa preocupação, né? Então, sobre o aspecto metodológico, o livro dele é problemático como um livro de história. Mas aí entra uma coisa que o meu professor Marcos Napolitano gostava muito de falar, né? Às vezes a gente critica livros de jornalistas que escrevem história porque eles não escrevem com a metodologia correta. Bem, eles estão fazendo o trabalho que os historiadores não estão fazendo, né? Então a gente, antes de reclamar, vamos, né, cumprir a nossa parte nessa história aí. Então o livro do Rui Castro, ressalvados os problemas metodológicos, ele é um livro que assume um fluxo narrativo, é baseado em depoimentos, ele não diz de quais depoimentos ele tira quais informações, você tem que acreditar que o que ele está dizendo é o que ele está dizendo, porque ele está dizendo e ele sabe. E ao contrário do que é a preocupação básica de um escritor que escreve um trabalho acadêmico, que é demonstrar de onde surgiram as informações para que outros pesquisadores possam verificar se a tua informação é correta ou para que eles possam refazer a tua pesquisa e chegar às próprias conclusões, né? Ou seja, o caminho da verificação, né? Que é essa coisa que é a primeira aula de metodologia, né? Você tem que demonstrar as coisas, como você chegou àqueles resultados, para que outros pesquisadores possam fazer o mesmo caminho e confirmar ou não o resultado da tua pesquisa. Em história isso se faz indicando as fontes de tudo, né? Quando você lê um trabalho acadêmico de história, é cheio de nota de rodapé, está no documento tal, carta de fulano de tal, dia tal, caixa tal, do arquivo tal, no endereço tal, quem quiser pode ir lá consultar e conferir. O Rui Castro não faz isso, ninguém vai saber, né? E acho que dá uma lista de depoimentos no final, mas se você quiser ir tomar de novo os 300 depoimentos que ele tomou lá, e provavelmente os depoimentos não vão ser iguais, né? Então, o livro dele do ponto de vista metodológico, como livro de história, tinha que jogar fora, não serve para nada. Mas, se você não tem como confirmar ou verificar aquelas informações lá no livro dele, ele acaba sendo um livro muito importante, porque já que nenhum historiador escreveu outro livro sobre esse tema, então a gente não tem nada, o livro do Rui Castro fica sendo a melhor informação disponível. E como o Rui Castro é um cara que conhece muito o período, conhece muito várias outras facetas dessa história, porque ele já pesquisou isso para outros livros, já escreveu muito sobre o assunto, né?
Ele é um cara que, embora não conte de onde sai o conhecimento que ele tem um conhecimento vasto, ele é um personagem enciclopédico. Né? Então, o que ele escreve ou fala é muito bom prestar atenção. Né? E o que o pesquisador acadêmico precisaria fazer? Precisaria tentar confirmar as informações dele por outras fontes, por outros meios. Né? Então está aí um trabalho para quem pesquisa história da música popular. Vamos pegar o livro do Rui Castro, A Noite do Meu Bem, vamos recolher essas informações fantásticas que ele traz no livro e vamos tentar confirmar ou discutir isso, cotejando com outras fontes. Né? Então eu acho que é um trabalho aí que ele aponta os caminhos que os historiadores vão precisar seguir. Né? E isso é muito interessante. E acho que tem vários pontos importantes que o livro dele ressalta que eu gosto de falar na minha aula sobre esse tema. Bom, primeiro, o Rui Castro faz um retrato de um segmento que é desprezado aí na história da música popular brasileira, justamente porque a historiografia tradicional, os livros de história da música popular brasileira, eles tendem a ver a história da música popular como uma disputa por autenticidade. Então, que história que a gente conta da música popular brasileira? A da boa música popular, a da música popular autêntica. Que boa música, que música autêntica. Aquela que a professora Tânia Garcia discute no artigo dela. Uma que é baseada numa tradição que remete aos anos 30, ao samba. Então existe uma série de conceitos aí que apelam para uma folclorização da música popular. Então a música popular brasileira, se ela atende a esses requisitos de folclorização, ela tende a ser considerada autêntica e aqui então faz parte da história da música popular. Agora, se ela foi feita para vender disco, se ela foi feita para os cantores fazerem sucesso no rádio, se os cantores faziam shows em boates, isso aí já não é autêntico, já não é importante. Então, isso é uma outra coisa que o livro do Rui Castro é muito importante. Ele decidiu estudar coisas que não estavam nos livros. Né? Então, nos livros, se a gente lê os livros tradicionais de história da música popular brasileira, a gente fica um pouco com aquela impressão de que tudo começou com a bossa nova. Né? Existe a tradição dos anos 30, existe o samba, existe Pixinguinha, Dorival Caymmi, Noel Rosa, Carmen Miranda, ótimo. Mas, de repente, ficou um tempo sem acontecer mais nada, até o fenômeno João Gilberto, até o surgimento do Tom Jobim, e a bossa nova, então, refaz uma ligação com esse passado mítico por um viés modernizante. Gente, a bossa nova não surgiu do nada, né? Não foi uma geração espontânea, né? E aí eu posso recomendar o trabalho do meu colega, o professor Fábio Poleto, da UESPAR, que fez a pesquisa de mestrado sobre Tom Jobim nos anos 50. Não, Tom Jobim tem uma ligação profunda com a tradição do samba-canção. Ele não surgiu do nada, a bossa nova, né? Não foi uma coisa inusitada na carreira do Tom Jobim. Existe uma ligação facilmente demonstrável entre os anos 50 e a bossa nova, os anos 60, né? Então isso é uma coisa que o livro do Rui Castro ajuda a mapear um pouco. O que aconteceu? Na verdade, ele trabalha com a segunda metade dos anos 40 e o começo dos anos 50. E ele ressalta alguns aspectos centrais no livro dele. Primeiro, as boates que foram criadas no Rio de Janeiro e que assumiram um papel preponderante nos divertimentos urbanos, principalmente com o fim dos cassinos. Então a história que o Rui Castro conta no livro é isso. Quando o presidente Eurico Gaspar Dutra mandou fechar os cassinos, para onde foi a vida noturna carioca, para onde foram os músicos populares, os ricaços que frequentavam a noite, eles começam a ir para boates como o Vogue, em Copacabana, e outras boates que foram sendo criadas. Né? Então criou-se ali um circuito das boates no Rio de Janeiro, onde acontecia todo esse fenômeno da música popular. Né? O que acontecia nessas boates? Bom, primeiro, que os frequentadores das boates eram os bacanas, eram os caras que iam de fraque, né? Inclusive existia uma exigência de traje, você não podia entrar numa boate sem estar devidamente trajado. Ele até conta no livro que tem boates que tinham traje para emprestar para aqueles clientes habituais, que todo mundo já sabia que eram pessoas respeitáveis da alta sociedade, mas que eventualmente tinham ido naquele dia sem o traje adequado, tudo bem. Você não pode entrar sem fraque no Vogue, mas o Vogue te empresta um fraque para você entrar se você for já um membro frequente. Né? Outra coisa que ele ressalta é que pelo preço da dose do uísque você podia calcular que tipo de pessoa que conseguia entrar numa boate como essa. Né? E era um lugar
pessoas ricas mesmo, né? Fazendeiros, industriais, ministros, políticos importantes, né? Essas pessoas iam lá então e pagavam uma quantidade absurda por uma dose de uísque, né? E aí o que acontecia nessas boates? Todas elas passaram a ter músicos como atrações principais, né? A princípio as boates tinham pianistas que eram grandes improvisadores, grandes solistas que tocavam música instrumental, né? E o livro traz uma lista dos pianistas mais importantes da noite carioca. E aos poucos também esses pianistas começam a montar conjuntos que passam a levar a noite numa boate. Né? Então esses pianistas sozinhos ou depois com seus conjuntos, eles costumam tocar aí durante um período de 3 a 4 horas, né? Eles começam até as 11 horas da noite e vão madrugada adentro, né? E então a programação musical das boates se torna um importante momento da noite carioca, né? E aí tem um outro fenômeno interessante que é logo também as grandes cantoras e os grandes cantores, mas principalmente as grandes cantoras, começam a fazer shows fixos nas boates, né? Então, por exemplo, a Aracide Almeida, que era uma cantora importantíssima dos anos 50, ela passa a ter uma noite fixa por semana de show na boate, né? Então, aí começa a se formar um circuito interessante que o livro do Rui Castro menciona, mas não analisa com muita profundidade, mas eu acho que é uma coisa que ressalta, pelo menos na minha leitura foi uma coisa que ressaltou, é que os músicos se apresentam nas boates, mas os mesmos músicos que fazem show na boate, como é o caso da Aracide Almeida, Ângela Maria, o próprio Dorival Caymmi, outros, né, Dalva de Oliveira, várias cantoras, vários cantores, eles têm show na boate, muitas vezes o show na própria boate é transmitido ao vivo no rádio, ou muitas vezes esses cantores têm 2 shows, né, um show noturno na boate e um show diurno no rádio, né? Então existe um paralelo aí, é quase aquilo que a gente poderia chamar desse circuito da indústria cultural, né? Em que são formas culturais que se complementam em vários meios de difusão, né? Então um cantor, para ser reconhecido nos anos 50, ele precisava circular por boates onde se fazem shows, rádios onde se fazem programas ao vivo, indústria fonográfica onde se gravam os discos, mas ninguém gravava um disco se não fosse já um sucesso reconhecido nas boates e no rádio, né? Então, para a indústria fonográfica, lançar uma cantora que já fazia sucesso numa boate de Copacabana ou que já tinha programa radiofônico é sinônimo de venda garantida. Você grava um disco para um artista que já tem público, né? E uma coisa acaba reforçando a outra, né? Artistas que já tinham uma boa discografia facilmente conseguiam um contrato para um programa de rádio ou para fazer show numa boate. Então esse circuito que ia das boates cariocas de Copacabana para as rádios e para as gravadoras passava também por um outro fenômeno muito importante, que eu me lembro, o Rui Castro não reforça muito isso no livro, mas isso me chamou a atenção, que é o fato de que os anos 1950 foram uma espécie de uma era de ouro da imprensa carioca, né? Foi uma época em que o Rio de Janeiro teve dezenas de jornais em circulação. Foi também a época em que esses jornais começaram a fundar seus cadernos culturais, né? Os chamados segundos cadernos. O segundo caderno, a princípio, era uma seção feminina do jornal, depois começa também a aparecer questões de literatura e começa a aparecer crítica musical, né? Comentários sobre a cena musical. Então, os grandes jornais cariocas todos começam a ter um pouco essa ideia do caderno cultural, onde alguém escreve sobre o que está acontecendo na música. E tem mais um fenômeno que era aquela coisa da crítica do colunismo social, né? Coluna social. Aqui em Curitiba, quem é mais antigo aqui lembra do tempo que a cidade tinha jornal, Gazeta do Povo, tinha um colunista chamado Dino Almeida. Minha avó pegava a Gazeta para ler o Dino Almeida, né? O que o Dino Almeida fala, né? Falava sobre o que acontecia na noite, né? Na vida social, o que os ricos estavam fazendo, os políticos, os artistas, as pessoas importantes estavam fazendo. Então, ainda hoje existe isso, né? Você pega na Folha de São Paulo, por exemplo, ainda existe. Só que a coluna social hoje é uma coisa bem mais light, né? No caso da Folha é a Mônica Bergman, né? Que faz lá a coluna social. Nos anos 50 também passou a ter muito isso da coluna social. Então, geralmente é uma página onde um sujeito escreve, e ele escreve do contato que ele tem com os figurões, né? Então,
quem são os grandes colunistas sociais tinham que obrigatoriamente ser frequentadores de boates como o Vogue. Então ele vai lá para ver o que está acontecendo, quem está tocando, quem aparece lá, o que se discute, quem está ficando com quem, né, quem brigou com quem bebeu demais naquela noite, falou que não devia, né, algum ministro do Estado deixou escapar algum segredo. Então essas coisas começam a sair em colunas no jornal. E, curiosamente, muitos colunistas sociais do jornal, sei lá, pensar um exemplo aqui, o Antônio Maria, né, muitos escreviam no jornal, eles também eram escritores, eram literatos, né, tinham coluna no jornal e acabavam também se tornando letristas de músicas. Isso é um outro fenômeno que eu acho que é muito importante e que aparece bastante no livro do Rui Castro, mas ele não articula isso de forma muito clara, mas ele escreveu um outro texto recentemente na Folha de São Paulo que reforçou esse aspecto. Ele fala sobre o profissionalismo que existia nos anos 50, né, em que compositor era compositor e cantor era cantor. Mas não só isso, né? Você tinha uma série de outras funções, né? Então, compositor, que era um músico, letrista, que era alguém, geralmente um poeta, alguém da área da literatura, um jornalista ou um poeta, via de regra, né? Que era a pessoa que escrevia as letras, o compositor, que era um músico que fazia a melodia, a harmonia, coisas desse tipo, né? Quando isso ia para a indústria fonográfica, muitas vezes precisava de um arranjador para escrever um arranjo sinfônico, né? Os músicos profissionais eram contratados para tocar. O cantor, ou a cantora, né? Que é uma outra etapa desse profissionalismo. Então, nos anos 50 isso é muito forte, né? O compositor é uma pessoa, o cantor é outro, né? Uma das poucas exceções aí talvez seja o Dorival Caymmi, né? O Dorival Caymmi era, né, compositor, letrista das próprias músicas, tocava violão e cantava muito bem, né? Mas ele é um ponto fora da curva, né? A maioria dos grandes cantores dos anos 50 são só cantores. Até no texto que o Rui Castro escreveu para a Folha esses tempos, ele fala do caso da Dolores Duran, que era uma grande cantora e se revelou uma super compositora, mas ele fala, Dolores Duran era compositora, se tornou compositora no finzinho da carreira, né? Inclusive como ela morreu muito cedo, a carreira de compositora ficou um pouco interrompida precocemente, né? Mas a Dolores Duran foi uma grande cantora que acabou se descobrindo compositora, né? Aí está um fenômeno para estudar também. A Dolores Duran é uma compositora incrível, né? Mas o papel dela primeiro foi como cantora mesmo, né? O livro do Rui Castro ele centra muito nisso, nas biografias dos cantores, né? As histórias das boates, as biografias dos cantores e um pouco das histórias dos instrumentistas, né? Mas eu acho que esse é um ponto importante para nós aí pensarmos, né? Esse circuito aí do profissionalismo que envolveu a produção da música nos anos 50, a gente poderia dizer que os anos 50 foi um marco aí, talvez o auge da profissionalização da música popular no Brasil, pensando nesses aspectos da coordenação entre apresentações ao vivo nas boates de Copacabana, programas no rádio, discos gravados, comentários na imprensa escrita. Né? Fora isso, você tem todo esse profissionalismo que mobiliza equipes, né? O letrista, o músico compositor, o cantor, o arranjador na gravadora, os instrumentistas que acompanham o show na rádio ou na boate. Né? Então, cada uma dessas funções vai se profissionalizando, cada personagem dessa história vai aprofundando seu conhecimento. Né? Então, quem toca piano numa boate vai ser um grande pianista e vai eventualmente acompanhar cantores, vai eventualmente tocar com um conjunto, mas a função dele vai ser essa, né? Tocar piano como ninguém. O letrista vai ser o cara que eventualmente vai escrever no jornal, vai fazer um outro trabalho, mas o negócio dele é fazer letras de músicas, né? E assim vai, né? Então o cenário que se desenha nos anos 50 é um cenário em que grandes cantoras, eventualmente grandes cantores também, em caso do Jorge Goulart, caso do Dick Farney, caso do Lúcio Alves, né? Você tem um número pequeno aí de cantores homens que se destacaram, um número muito maior. Também o Calbi Peixoto, né? Que foi um grande personagem dessa época. Mas há um número muito maior de grandes cantoras, né? Como a Ângela Maria, como a Aracide Almeida, como a Dolores Duran,
como Dalva de Oliveira, né? Essas grandes cantoras, então, elas atingiram o auge aí, tanto da fama como do sucesso financeiro. Isso é uma coisa interessante no livro do Rui Castro, porque ele comenta detalhes assim. Quanto ganhava uma cantora X por um programa de rádio, por um show semanal na boate? Muitas vezes não dá para saber quanto que ela ganhava, mas dá para saber, por exemplo, qual era o valor do carro que ela tinha comprado, ou qual o valor do vestido que ela tinha encomendado para se apresentar na noite e tal. Então, pelos valores que elas gastavam para trocar de carro, comprar um vestido novo, você deduzia que os contratos que envolviam o trabalho delas eram valores muito altos para a época. Então você começou a ter cantoras andando com carros Cadillac, carro rabo de peixe, vestidos de milhares de dólares. Então era um bom termômetro desse sucesso aí, fantástico que esses músicos atingiram nos anos 50. Então isso é um índice muito importante da profissionalização e da popularização. Uma outra coisa que também desponta no livro do Rui Castro, que é um fenômeno muito marcante dos anos 50, é como a música instrumental se desenvolveu e ganhou vida própria. O Rui Castro lista grandes quantidades de músicos, além dos grandes pianistas que eram individualmente as atrações nas boates, mas logo começaram a surgir grandes conjuntos também, que eram trios, quartetos, quintetos, que seriam aquilo que poderia ser classificado como conjuntos de jazz, mas que na verdade faziam samba-canção. Então existe uma aproximação clara aí entre o jazz como referência da música instrumental, e o samba-canção. Então você tem grandes conjuntos, por exemplo, o trio Surdina, que surgiu nessa época, e grandes músicos, grandes guitarristas, Bola 7, como Walter Branco, além dos grandes pianistas, os grandes acordeonistas, saxofonistas, como Cachimbinho, Severino Araújo, acordeonistas, no caso João Donato, era importante nessa época. E aí tem aí listas de instrumentistas que construíram uma carreira nos anos 50, tocando em conjuntos de boate, acompanhando os cantores, e que começaram inclusive a gravar discos de música instrumental. Os anos 50 são pródigos aí em gravações de música instrumental. Então, para quem for estudar a música instrumental brasileira, vai perceber que os anos 50 é um período aí de grande desenvolvimento da música instrumental, instrumentistas. Eu fiz uma playlist no Spotify com algumas gravações aí de alguns nomes importantes citados no livro do Rui Castro. Vou colocar também aí, vai estar na descrição do vídeo, depois vocês podem clicar e acessar. Fiz também uma listinha com alguns cantores muito relevantes que o Rui Castro menciona e músicas emblemáticas desses cantores. Então também vou colocar links aí que vocês vão poder escutar essas gravações que servem de referência. Mas acho que já está ficando muito longo esse vídeo e acho que a gente pode sintetizar essas questões dizendo isso aí. Os anos 50 é um período muito importante da história da música popular brasileira. É um período de profissionalização, é um período de grande desenvolvimento técnico, é um período em que se conjuga, como em quase nenhuma outra época, a importância dos espetáculos ao vivo nas boates, gravação de discos na indústria fonográfica, espetáculos ao vivo no rádio, programas radiofônicos também que tocavam música gravada em disco. O auge da profissionalização também, com essa segmentação do trabalho dos músicos. Cantores cantam, compositores compõem, músicos tocam. Então cada um tinha a sua função específica no circuito aí da produção musical. Aquilo que acontecia nas boates, passava no rádio, era gravado em disco, era comentado nos jornais, e tinha jornal pra caramba. Hoje a gente está vendo uma época aí que os jornais estão morrendo, é até trágico falar disso, mas nos anos 50 o Rio de Janeiro, por exemplo, tinha mais de uma dezena de bons jornais, com cadernos culturais, gente escrevendo, era uma atividade intensa. Então isso são marcas dos anos 50, e é interessante para nós na disciplina de música no Brasil, essa história da música brasileira que a gente está pesquisando aí na disciplina, reforçar como são duas facetas da mesma moeda. Os anos 50 é um período de folclorização, criação de uma noção de uma música popular autêntica que remete ao passado, mas
acontece muita coisa desse samba-canção que vai ser desprezado depois pela crítica bossa-novista, né? Os bossa-novistas vão dizer depois que o samba-canção é uma música brega, é a música do exagero, é o samba boleirado, todas as críticas aí que vão ser feitas ao samba-canção. E isso é uma coisa que destaca muito para nós saber que o Rui Castro, que escreveu esse livro, né? A Noite do Meu Bem, justamente porque o Rui Castro é um dos grandes entusiastas da bossa nova, né? Inclusive eu escrevi uma resenha sobre o livro do Rui Castro quando ele foi lançado e o título da minha resenha foi justamente esse, né? Quando o devoto da bossa nova escreve a história do samba canção, né? Porque não era esperado, digamos assim, alguém que passou a vida falando que a bossa nova era tudo que existia de moderno no Brasil e de repente esse cara descobre que os anos 50 existiram e que muita coisa importante aconteceu, que veja só, eram grandes músicos, eles também eram modernos. Isso é muito legal, né, quando a gente lê esse livro, justamente porque mostra isso, né? Os anos 50 são muito ricos, né, e aí esse seria então um paralelo, e além dessa vertente folclorizante ou folclorista e que aconteceu com muita força nos anos 50, essa vertente que a gente poderia chamar de comercial, né? Essa música, esse samba-canção abolerado ou jazzificado, né? Que na verdade não é muito exagero falar que foi a melhor música popular brasileira. Se você conversar com alguém que tem aí em torno de 60 anos de idade, quais são as lembranças musicais, né? Você vai saber que foi nos anos 50 que surgiram os grandes cantores brasileiros, os grandes instrumentistas, né? E realmente não é difícil, se você escutar qualquer gravação de alguém como o Calbi Peixoto, Lúcio Alves, Dick Farney, Dalva de Oliveira, Angela Maria, Dolores Duran, você vai ver que foram a época de ouro das grandes vozes da música popular brasileira, né? Claro, nas outras décadas, né, anos 60, 70, a música popular brasileira foi riquíssima, mas em termos de qualidade vocal, nível técnico dos cantores, acho que pouca coisa se compara com isso dos anos 50. Né? Então, os anos 50 é um período muito importante da música popular brasileira. Né? E justamente vem sendo menosprezado aí por essa crítica mais informada pela lógica da bossa nova. Né? Para quem considera que a bossa nova foi tudo que existia de bom, melhor e moderno no Brasil, como a gente vai ver nas próximas aulas, era um problema pensar no samba-canção dos anos 50, né? Mas o samba-canção dos anos 50 eu acho que a gente vai precisar estudar isso bem melhor e repensar isso, porque foi um período muito importante e muito marcante da cultura brasileira. Eu falei que eu ia mostrar, que estava aqui, eu já devia ter, né, o livro do Rui Castro aqui. É claro que eu estou mostrando na câmera de selfie, fica tudo ao contrário. Porcaria. Depois eu vou colocar essa capa para vocês verem sem me inverter. Então, é isso aí.